Boa tarde vocês, boa tarde quem está ligado com a gente. Nós estamos aqui no estúdio do Desafio, o novo desafio, né? 100% em AD, online para você. Aqui nos estúdios, contando com todo o pessoal de apoio da nossa equipe. Estamos aqui na Rotatória do Santo Inês, fazendo a nossa aula de hoje, literatura portuguesa. E você, claro, é nosso convidado a assistir, acompanhar e perguntar. Participe, comente, vem curtir com a gente essa nossa aula, ok? Vamos começar lembrando o que foi que a gente viu no nosso último encontro. A gente pode fazer pergunta, interagir, conversa com a gente. O que você se lembra do nosso último encontro? Vou colocar no quadro algumas palavrinhas. Essas palavrinhas do quadro, para a gente só retomar o nosso conteúdo da aula passada. Eu vou lembrar a vocês que em 1189, pontinho de interrogação, porque não se tem a data certa, por isso vai aparecer sempre com ponto de interrogação, ou 1198. Essa data marca o trovadorismo em Portugal. Então, nós chegamos a ver o que é o trovadorismo. Então, o trovadorismo te lembra trovas, versos. E na palavra do trovadorismo, a gente tem que lembrar que toda a literatura, a composição, além de ser lírica, ela também uma poesia de reis, de cortesia, é uma poesia de corte, é uma poesia de palácios, é uma poesia de reis, né? Então, ela é feita no período, principalmente 1198, uns 200 anos seguidos, ela é a poesia dos reis, a poesia que é da corte, dos jantares, e daí vem o nome de senegrel, né, de trovador, aí vem o nome das cantigas, porque sempre era acompanhada de um instrumento musical. Então, quando a gente faz um breve apanhado da aula passada, nós trabalhamos com vocês a ideia que é o trovadorismo. A palavra mais chave do trovadorismo é cantigas, né? Então, lembrando que nós temos as cantigas. Cantigas porque eram cantadas, acompanhadas de um instrumento musical chamado lira, um tipo de violão muito antigo, e esse tipo de violão é que acompanha como se fosse as serestas. E das cantigas, nós temos 4 tipos de cantigas. E esses 4 tipos de cantiga, a primeira é a cantiga de amor, que é muito voltada para a mulher, o sentimento para a mulher, a dona, a senhora, apaixonado que o seu trovador estava. Então, são as homenagens rendidas a todas as mulheres da corte. Você vai ver nessa poesia todo o sistema do panorama mundial e contexto da época. O feudalismo, você vai ver a vassalagem amorosa, a presença do rei, a presença do escravo, a presença do rural, do plantador de batatas, né? Você vai ver a presença dos menestréis, a presença de toda aquela corte, do jeito que a gente compreende no mundo ocidental hoje, o que é uma corte de 1200. A figura centralizada no rei, a figura centralizada no sacerdote, no papa, no representante da igreja. Então, a gente vai ver todo esse sistema muito bem organizado. Então, no trovadorismo, a gente pode acompanhar esse desenvolvimento de Portugal. Nós temos a cantiga também, a cantiga de amigo. E o sentimento aqui, no caso, é um sentimento feminino. É a mulher apaixonada que vai declamar o seu amor. Nós temos a cantiga de maldizer, que chega a citar os nomes, a ter, por exemplo, palavrões, baixo calão. Então, é satírica, né? É aquela poesia crítica social de todas as figuras. E temos a cantiga de escárnio, né? Então, a cantiga de escárnio. Essa
Essas são as 4 cantigas. Então, quando fala a palavra cantiga, você tem que lembrar que está relacionado ao trovadorismo. Isso é muito importante. Por favor. Sim. Então, das cantigas, a gente tem que lembrar do feudalismo. É importante lembrar essas palavrinhas, porque o sistema social da época era um sistema feudal. Portugal estava iniciando. Portugal tinha a sua, vamos dizer assim, a sua estrutura social enquanto um país ainda sendo estruturada. Estava começando a surgir Portugal. O primeiro texto que a gente encontra vai ser a Cantiga de Guarvaia. Então, se você se recorda do feudalismo, das cantigas, do trovador, das trovas, você também tem que se lembrar do que é o teocentrismo. Então, a palavrinha-chave é o teocentrismo. Isso é o que nós estamos vendo, por exemplo, neste contexto de panorama agora. Você vai ter todo um sistema voltado para o Deus como sendo o centro do universo, do mundo, da visão, da crença e do poder. A palavra tel em grego aí quer dizer Deus e centrismo como centro do universo. Nós vamos ter também as primeiras universidades, a fundação do Estado português. A primeira organização social vai começar a surgir por essa data, juntamente com o trovadorismo. Se você está acompanhando, nós vamos ter aí a lembrança da cantiga lírica, que a gente já recordou principalmente aqui, a de escárnio, de maldizer, né? A prosa medieval, a cantiga de amor, que a gente tem que voltar, porque não existe uma prova de Enem que não aborde essas comparações. Pode até se perguntar assim, mas como? De que forma? A primeira forma que pode aparecer é como música, uma letra de música, ela pode aparecer acompanhada de um instrumento, vai aparecer em forma de uma poesia muito singela, onde tem uma donzela, né, onde tem a torre, o castelo. Então, toda essa visão, toda essa ilusão de que esse mundo do trovadorismo ele vai aparecer nessas cantigas mais rupestres, mais simples, de vida mais campestre. Aí tem lá vários temas. Tem o tema da barcarola, porque está relacionado aos barcos, o tema da marítima, porque está relacionado ao mar, e assim vai. As cantigas satíricas, eu acredito que são as críticas sociais, tanto a de maldizer e de escárnio, e nós vamos ter as cantigas, né, depois da passagem dessa época toda, nós vamos ter a organização disso em arquivos. Hoje, vamos dizer, a Torre de Belém, algumas instituições de Portugal, ela coletou, guardou, arquivou, organizou essa literatura. Então, essa literatura ela é guardada em formas nos museus, nas bibliotecas, principalmente as bibliotecas de Coimbra, elas aparecem com o nome de cancioneiros. A palavra cancioneiros quer dizer coletâneas de todas essas cantigas, né? Então, é importante você lembrar a palavra cancioneiros, porque é uma coletânea de todas essas poesias, de toda essa literatura desse período. Aí nós vamos ter o Cancioneiro da Ajuda, que é o mais antigo, conhecido, guardado, arquivado, né? Porque a literatura hoje ela está preservada, né, pelo patrimônio mundial e reconhecida. Então, o primeiro papelzinho escrito com a cantiga de Guarvaia, você vai encontrar lá no museu, guardado pelos cancioneiros. Aí nós temos que tem 310 cantigas de amor,
o Cancioneiros da Vaticana, encontrado na Biblioteca do Vaticano. Também nós temos aí os manuscritos, que contêm mais de 1.205 cantigas de autores diversos. Nós temos o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, que é uma cópia lá do Ângelo Colotti, né? É uma cópia. Isso quer dizer que tem 1.567 poesias do período trovador arquivado. Quando você viajar a Portugal, não esqueça, vá lá conhecer a literatura de Portugal nas principais bibliotecas, ok? Aí nós vamos ter a segunda escola. O segundo período, agora terminamos essa breve revisão, né, da aula passada, porque é bom a gente pegar o gancho. E esse gancho da história, eu vou fazer uma pequena linha, curvatura, e explicar mais ou menos assim. Nós vamos ter aqui 1189, o início. Se você olhar como funciona essa trajetória, ela fica mais ou menos assim. Começa o trovadorismo, ele se curva. Então, aqui nós vamos ter um ápice de produção. E depois, essa curvatura, ela vai descer e vai começar a surgir uma nova literatura, uma nova modalidade. E daí nós vamos ter a segunda, né, que a gente coloca assim. Vamos colocar 1434, quando termina o trovadorismo. Terminou o trovadorismo, vai surgir uma nova forma de escrever. Então, essa época do trovadorismo termina. Agora, como você pode ver no nosso slide, você vai ter chamado humanismo, de 1434. Olha para cá. E assim você vai ver absolutamente como funciona. Uma escola surge, ela desenvolve, ela é conhecida por todos, depois ela entra num declínio e acaba. Aí começa uma outra. Esta outra escola que vai começar se chama humanismo. Então, vamos colocar a palavra aqui no quadro e conhecer o humanismo português. Então, aqui vai começar o humanismo. E eu vou escrever só para marcar o que nós chamamos de uma escola estilo literário. Às vezes a gente fala muito da palavra escola literária. Em livros você encontra a palavra estilo literário, às vezes período. Importante é você conhecer, assim como a moda acompanha a nossa vida, tem um período que um tipo de cabelo faz sucesso, depois ele é esquecido, depois recomeça uma outra forma. Então, a moda vai e volta. Então, ela tem um período, uma marca, um momento, e depois ela cai num declínio, no esquecimento e começa um novo estilo. Isso está motivado pelas mudanças no mundo. As mudanças principalmente aqui em Portugal. Nós vamos ter em Portugal algumas revoluções, algumas mudanças e aquela forma de ver o rei, de ver a estrutura da corte, ela modifica. Então, a forma de compor a poesia, a literatura, ela vai ser bem diferente e vai se firmar e dar o nome de humanismo. A gente pode ver, por exemplo, a dinastia de Avis foi um desses panoramas. E quando o rei falece, não deixa um filho herdeiro, né? Ele não tem um filho homem herdeiro do trono, aí causa uma revolução em Portugal. Nós vamos ter a crise no feudalismo, no sistema de produção. Eu vou lembrar a vocês que a gente tem uma forma de trabalhar a literatura chamada interdisciplinar. E eu chamo a atenção de quem tem esse interesse, porque às vezes um assunto está incrivelmente relacionado ao outro.
Se você gosta da história, a história medieval, a história geral, a história do Brasil, a história de Portugal, você vai encontrar todas essas palavras que nós estamos falando em literatura. Por exemplo, é claro que eu vou dizer assim, o professor Guara vai trabalhar o que é o feudalismo. Você vai ter que ler sobre o feudalismo, saber o que é feudalismo, teocentrismo. Vamos ler lá, vai ter o assunto também permeado pela história, pela geografia, né? Então a gente tem assim muito da literatura contada de outra forma. A literatura é uma forma de registrar a história diferente do escritor historiador. Então, pela literatura, você consegue saber o ano, os fatos, o acontecimento, a influência de quem. Então, neste momento da literatura, tudo que está acontecendo na Europa e em Portugal vai repercutir nesta literatura. Por exemplo, nós vamos ter o desenvolvimento do comércio. Nós vamos ter as grandes navegações. E eu vou precisar fazer um desenho para que você possa acompanhar o meu raciocínio. Imagine que Portugal, em 1300, 1200, começa a fazer navegações. Então, as grandes navegações começam com o primeiro passo. Claro, ele vai até ali, conquista e volta. Portugal faz uma outra grande navegação, vai até um outro país, uma outra área e conquista. E isso dá início a uma revolução mundial, dá início ao comércio ultramarino, dá início vamos dizer assim, ao declínio do sistema feudal. Vai surgir uma nova forma de trocar mercadorias, de compra, venda, vai ter uma nova visão de mundo, porque o português começa a conhecer que existe um continente africano, por exemplo, né, que nós vamos ter ali na frente, perto de Portugal, Ilha de Madeira, nós vamos ter Angola, nós vamos ter vários outros pequenos países na costa da África e todos eles serão dominados por Portugal. Então, a isso se dá o nome de expansão ultramarina. Eu vou colocar no quadro algumas palavras que sintetizam esse estudo na literatura e, pela lógica, você vai ter que ler, você vai ter que estudar, pegar o texto, o livro de história, ele vai te contar em detalhes, assistindo aí, curtindo as aulas dos nossos professores de história. As aulas do Guara, quando você assistir às aulas de história da conquista ou das grandes navegações, você vai procurar esses espaços. Então, eu vou colocar essas palavras como lembretes. Grandes navegações. Então, as grandes navegações é responsável pela queda do trovadorismo, pela queda do feudalismo. Então, quando o português conhece os mares, ele conquista terras, ele conquista liberdade, ele conquista uma nova visão de mundo. O homem passa a ser o centro das atenções e do universo. O homem se sente com esse poder, tanto que dá baixa no que a gente chama de teocentrismo. Agora não é mais Deus como centro de tudo, agora é o homem, capaz de navegar, dominar, conquistar. Então, as grandes navegações, a expansão ultramarina. Então, olha só, se você acompanha o pensamento do português da época, é ultramarino. Olha, ultra passa de todos os limites. Tanto é que os portugueses, em 1498, eles vão chegar muito próximo do Cabo da Boa Esperança e quem vai contornar o Cabo da Boa Esperança vai ser os espanhóis em 1498. Isso vai abrir a cabeça
do mundo, isso vai abrir uma nova visão, isso vai ampliar muito. A gente chama isso de contexto. É o que a gente está vendo na nossa página. Olha aí, humanismo de 1434 até 1527. Então, nós temos aí a aliança entre rei e burguesia, as grandes conquistas do comércio, o comércio marítimo, principalmente com as Índias, as invenções como bússola, papel, imprensa, a imprensa com a contribuição grande de Gutenberg. O primeiro livro que ele traduz é a Bíblia. A Bíblia é traduzida do grego para o latim, depois do grego para o português, o francês. Gutenberg tem essa contribuição. A pólvora, a descoberta da pólvora, a formação do Império Colonial Português na África e, consequentemente, a descoberta do Brasil. Então, eu vou fazer um breve desenho deste lado do quadro, assim, e gostaria que você me acompanhasse. É claro que é um rabisco de pensamento, mas eu acho que pode, assim, contribuir. Eu vou fazer mais ou menos um desenho e vou dizer que aqui nós temos, deste lado aqui, nós temos vou colocar a mama África. Aqui nós temos a África, mama África, tá bem aqui? E a África. Eu vou colocar como sendo por aqui Portugal. Então, a primeira ideia que você tem de desenho é que Portugal está para um lado e a África está no lado contrário. Então, o português, para provocar essas mudanças, ele começa a navegar dessa forma. Sai de Portugal e pega, por exemplo, e conquista a Ilha da Madeira. Um pouquinho próximo. Depois Portugal contorna e conquista uma outra colônia dessa forma. E nessas viagens marítimas, nós vamos colocando, eu vou colocar como se fosse alguns rabiscos desta forma e vou colocar de azul, uma outra cor aqui, para que a gente possa vislumbrar melhor essas grandes conquistas portuguesas. Vou colocar dessa forma. Isso é chamado de grandes navegações. Portugal se lança ao mar. E cada época ele vai conquistando uma pequena colônia, toda a costa africana. Aí nós temos Angola, Goa, nós temos Ilha da Madeira, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe, Tobago, várias colônias na costa da África. Isso vai fazer a Portugal, a coroa portuguesa, ficar riquíssima. Além das grandes navegações, vai trazer para Portugal um avanço tecnológico, um avanço monetário, um avanço científico. Vamos ter as primeiras universidades. Quem vai dominar metade do mundo? Os portugueses. Aí vai ter o mesmo sistema, expansão ultramarina, nós vamos ter as colônias. Em cada lugar, Portugal vai colocar uma colônia. Eu vou colocar como sendo a língua. Ele vai levar a língua portuguesa, ele vai levar os costumes portugueses, ele vai levar a literatura portuguesa. A literatura das grandes navegações, ela tem uma característica diferenciada, muito diferenciada do trovadorismo. Porque nós vamos ter, nessa época, os registros de viagem. Lembrando que a gente não tinha o Zap, internet, não é isso? Lembrando que a gente não tinha nada dessas tecnologias. Então, o que os grandes navegadores tinham que fazer para informar o rei? Eles tinham que escrever os grandes relatórios de viagem. Ele pegava, 3 grandes navios, 40 mil homens, escravos, e ele tinha que dar conta do diário de bordo, aquele diário mesmo, escrito, juramentado.
tinha lá o testemunho da igreja, tinha lá a presença do jurídico, representante do rei, o grande navegador, e o dedo duro do escrivão. Ele tinha que escrever tudo o que acontecia durante a viagem. Então, daí a literatura das grandes navegações. Os grandes diários vai ter grande participação no quadro da literatura deste período. Por causa da distância, por causa das viagens, as grandes viagens. Então, esse movimento português vai trazer uma revolução na literatura, na visão de mundo e vai repercutir lá dentro dos registros literários. Lembrando que a gente ainda não está em 1500 e que o Brasil ainda não foi descoberto. Nós estamos falando de 1300, de 1400. Nós estamos falando ainda que os portugueses não conseguiram virar o Cabo da Boa Esperança. Quem fez essa viagem maravilhosa para o outro lado da África foram os espanhóis. Então, nós vamos ter a transição e a mudança literária por fim. Que mudança é essa literária? Por exemplo, não vai ter mais cantiga. A primeira coisa que não tem é cantiga, não tem mais cantiga. Vamos ter, por exemplo, aí, eu poderia dizer assim, as cantigas desse lado do trovadorismo, elas caem no declínio, passa a surgir uma nova forma de escrever, principalmente os diários de bordo, literatura dos navegantes, literatura ultramarina. Nós vamos ter aí, no final do século, né, termina o trovadorismo clássico. Eu tenho a aula número 2, que é o segundo. A segunda, eu acho que não está aqui no nosso... Eu acho que não está aqui no nosso tablet. Vamos lá no humanismo. Na literatura, vamos ter essa mudança, né, na produção. A poesia dar lugar aos nossos relatos de viagem. Vamos ter aí, por exemplo, um dos grandes escritores dessa época vai se chamar, aqui do humanismo, Gil Vicente. Eu acho que está faltando um pedaço da minha aula. Acho que está faltando um pedaço da minha aula aqui. Faltando um pedaço da... Nosso humanismo clássico, dê uma olhadinha na mudança. Deixe-me pegar aqui o Gil Vicente, né? Nós vamos ter Gil Vicente, que é do período do humanismo, e nesse período do humanismo nós vamos trabalhar com o teatro português. Então, se você nunca leu uma peça teatral, porque pela lógica a gente vai assistir um teatro, né? Então, o teatro português, ele vai começar com Gil Vicente. Esse nosso grande humanista, ele faz uma peça para homenagear o filho do rei que nasce. E é chamado o Alto da Visitação. Ele vai visitar o filho do rei, e lá dentro do castelo, na visita, ele apresenta essa peça. A peça chamada O Alto do Vaqueiro, ou O Alto da Visitação, em homenagem ao filho do rei que nasceu, e todo mundo, né, vamos dizer, a corte, quando fica apaixonada pelo Gil Vicente, a forma de falar, o tipo de peça que ele apresentou, a forma de homenagem. Quando isso acontece, marca o início do humanismo. Agora não é mais aquele sistema feudal, não é mais aquele teocentrismo. Então, a peça de Gil Vicente
começa a marcar o período do humanismo. Isso porque ele foi e marcou a história na literatura portuguesa como o primeiro e grande escritor de peças teatrais. Então vamos ver por que aparece tanto a palavra alto. Eu vou colocar assim, você se lembra no Brasil, nós temos aí algumas peças com nome. O Alto da Compadecida é uma peça maravilhosa, agora transformada em filmes. Eu até sugiro que você assista o número 1 e o número 2, que você vai dar belíssimas e gostosas gargalhadas, né? Porque é uma sátira, é uma comédia, é uma tragédia, né? A gente nem sabe como classificar. Você vai chorar de rir se você assistir os 2 filmes dos 2 livros do Alto da Compadecida, 1 e 2. Eu vou pegar esse comentário da literatura brasileira para dizer a você que o Alto que o nosso Gil Vicente vai escrever, o primeiro que faz muito sucesso é chamado Trilogia das Barcas. Ele escreve 3 peças teatrais. E nas 3 peças teatrais que ele escreve, ele coloca assim: o alto da barca do inferno, o alto da barca do paraíso e o alto da barca do purgatório. Então, é como se, fazendo um breve resumo, e eu peço e indico que você faça a leitura, principalmente quem é do mundo das letras, quem quer fazer aí o vestibular para as licenciaturas, quer fazer a sua prova do Enem e conhecer e fazer uma leitura agradável, muito gostosa de se ler. Então, você vai fazer a leitura da Barca do Paraíso. Então, numa forma de resumo, é como se fosse o porto aqui do Santo Inês e tivesse 3 grandes barcos, 3 navios. E o Gil Vicente, de uma forma muito cômica, coloca de um lado um anjo do Senhor e do outro lado ele coloca o diabo, o demo, o chifrudo, esse mesmo. Ele coloca os 2 frente a frente, recebendo o bilhete dos passageiros. E a pessoa, quando morre, ela vai entrar em alguma barca. Então, a trilogia coloca junto o representante de Deus e o diabo. E a pessoa vai chegar para tomar a sua barca e ele se apresenta e ficam disputando de quem vai ser essa alma. Então, 90% dos casos em que o passageiro que tenta entrar na barca do paraíso, o anjo fala, dá o seu julgamento. Ah, mas o senhor fez isso, então o senhor não pode entrar nessa barca. O senhor tem que entrar na barca que vai para o inferno. E é claro que para o inferno ninguém quer ir. Então, num resumo de uma peça teatral, cada um vai escolher a sua barca e lá na porta vai prestar conta com o diabo ou prestar conta com o anjo do Senhor. Então, Gil Vicente faz isso de forma magistral, ele coloca em julgamento todas as pessoas da época, ele coloca em julgamento os costumes, o que é do bem, o que é do mal, ele faz esse julgamento, ele dá essa separação de quem vai para o céu, quem vai para o inferno e quem tem que ficar ardendo no mármore quente do purgatório. Então, é chamado Trilogia das Barcas, vale a pena você fazer a leitura, porque são textos assim maravilhosos, de uma inteligência ímpar, né, de um enredo maravilhoso, cujas personagens você já tem a ideia, né, de quem seja. Se você colocar nos dias de hoje, os personagens da peça de Gil Vicente, você vai encontrar, por exemplo, o padre. Ele vai pegar o padre e falar, e o padre vai querer entrar na barca do céu. E lá na frente, o anjo do Senhor e mais o diabo vão disputar a alma do padre, do sacerdote. E lá eles vão falar, mas você fez isso de errado. Mas eu não rezei tantas missas, eu não fiquei tanto tempo de joelho. Então ele vai fazer os comentários relacionados, o que essa pessoa fez na vida
independente de ser um sacerdote ou não, e vai condenar ou não a ir para a barca do inferno. Tem outras personagens, o sapateiro, que representa aí a nossa indústria. Nós vamos ter aí as pessoas mais simples sendo julgadas, vamos ter a fofoqueira, por exemplo. Né? Então, o anjo dá os argumentos e o diabo, ele carrega 90% das almas que morrem. Né? Todas as pessoas vão pegar algum tipo de barca. No finalmente das histórias, como eu prometi um resumo de 3 grandes obras, você vai ter a barca do inferno, ela vai lotada, igual o barco que vai para o Afuá em julho, na festa do camarão. A barca do inferno vai repleta de gente, repleta, tomada. A barca do purgatório, não tanto. Ela vai com um pouquinho de pessoas, um pouquinho. Depois vamos ter a barca do paraíso, que vai devagar e leve. A barca do paraíso para o céu só vai umas 3 ou 4 pessoas. Né? Então, o Gil Vicente, ele mostra todos os costumes da época. Ele critica todas as pessoas e as figuras públicas da época. O médico, o advogado, ele vai criticar o padre, os políticos, o rei, a fofoqueira, a vizinha. Ele vai fofocar a vida de todo mundo, pegar todos os representantes da sociedade e vai colocar todos aqueles, digamos assim, que de alguma forma ludibriaram, enganaram, mentiram, as pessoas que não tiveram uma conduta muito correta, ele vai levar essas pessoas direto para o inferno. Tem uma figura que vai aparecer muito, eu não sei se nós podemos achar aqui. Nós vamos ter, por exemplo, a figura do agiota. Tá correto. Agiota. O que é o agiota? O agiota no mundo de hoje, o que é o agiota? A pessoa que empresta a juros, dinheiro, ou então, sei lá, te faz um favor. 90% o agiota quer dizer aquele que empresta grana. Isso. Então, ele vai pegar esse agiota e vai condená-lo a ir direto para o inferno. Não tem nem segunda chance. Nada de passar no purgatório. Vai direto para o inferno. E é uma figura, um nome que até nos dias de hoje a gente encontra. O político, também na nossa situação, tem pessoas que não acreditam muito na política, se dizem assim, eu sou um apolítico, porque não dá para acreditar, porque todo político mente, porque todo político é corrupto. Então, na época de 1500, de 1400, Gil Vicente, quando escreveu as suas barcas, ele condena o político. O político vai direto para o inferno. Então, vários temas do nosso mundo atual ainda estão dentro desta obra e fazendo sucesso, assim como o Alto da Compadecida. Eu creio que é muito importante a gente lembrar de que o alto, a peça do teatro, ela fazia um movimento de reflexão. Isso é importante. Por que a literatura é considerada arte? Por que a literatura é tão importante para o ser humano? Por que a literatura recebe esses conceitos subjetivos? Você se expressa, você denuncia, você critica, você coloca o ser humano dentro do seu universo atual. Então, isso são questões de reflexão filosófica que vai aparecer na literatura com o papel da literatura, o papel de denunciar, o papel de criticar,
o papel de te ensinar alguma coisa. Quando nós, ainda crianças, quando a gente brinca de roda, brinca com as cantigas de roda, quando a gente ainda escuta a cantiga de ninar nos braços da mãe, ou as cantigas infantis, elas têm uma função de ir organizando o nosso pensamento, organizando o nosso sujeito, o nosso eu, né? Organizando a nossa consciência de mundo. E às vezes, quando você lê na literatura um modelo, um exemplo, um sentimento, a gente aprende. Então, a literatura, além de ser uma arte da emoção, do sentimento de expressão, ela é uma arte de denúncia, ela é uma arte de crítica, assim como é a poesia, a música, assim como tem vamos dizer, a escultura, a pintura, toda a arquitetura. Então, tudo que o homem vai produzir que é capaz de fazer essa revolução dentro do sujeito. Gil Vicente, ele é homenageado até os dias de hoje por ser esse pai do teatro português e ser esse homem de grande consciência do seu mundo. Então, ele vai criticar muito. Aí está, então, o que foi esse humanismo? Um movimento cultural que surgiu aí no século XV, influenciado pelo Renascimento, principalmente. Ele vai marcar essa transição entre uma data importante, que é a Idade Média, para o Renascimento. É como se o homem ressurgisse, renascesse. Né? O homem agora ele é o principal no mundo. É o homem que está no centro do universo. As descobertas, a ciência, as grandes navegações, a cultura, quando começa a perceber uma cultura do outro lado do mundo, por exemplo, com a passagem dos espanhóis pelo Cabo das Tormentas, que se transforma para Cabo da Boa Esperança, os portugueses conhecem culturas diferentes, muitas formas de vida diferentes. E isso vai reformular, vai fazer um renascimento, uma revalorização da cultura portuguesa. Além de trazer muito dinheiro e poder para a coroa portuguesa. Portugal é 7 vezes menor que o estado de Minas Gerais. Se você pegar o Brasil, o mapa do Brasil, e olhar lá o tamanho inteiro do Brasil, olhar o estado de Minas Gerais e imaginar que Portugal é 7 vezes menor que o estado de Minas Gerais e ele chegou a dominar a metade do continente africano. Ele ampliou com as grandes navegações o seu poderio, ele chegou a ter colônias do outro lado, né, que a gente diz assim, Goa, por exemplo, ele chegou numa viagem ultramarina, o caminho alternativo para chegar às Índias. Então, Portugal, ele vai navegar em todos os continentes e chegar até o Brasil em 1500. Nós estamos falando antes de 1500. Tem muita história em Portugal que vale a pena você conhecer e que vai ampliar muito o seu entendimento nas provas, seja qual for, do Enem, de concursos, vai te cobrar essa história do Brasil, essa história de nós, brasileiros. E isso está com o pé quando, em 1500, os portugueses chegam aqui. Então, a gente precisa conhecer esses termos literários que estão vinculados diretamente à história geral, a história do Brasil colônia, a história do Brasil de 1500. Nós precisamos estudar e conhecer esses termos. Dos eventos históricos, a gente tem aí mais alguns. Como eu falei, se a partir de 1200 nós vamos ter as grandes navegações, o que Portugal mais vai dominar
é a arte de navegar. Falou em navegar em barco, isso é com português. Então, nós vamos ter em 1300 as primeiras universidades em Portugal. Universidade de Coimbra, por exemplo, a Universidade Marítima, nós vamos ter as primeiras universidades e é curioso, eu poderia dizer como se fosse uma curiosidade, é que Portugal, quando teve aquela filmagem do Bruxinho, né, daqueles filmes do Bruxinho, acho que todo mundo sabe de quem eu estou falando, ele foi filmado na Universidade de Coimbra. Aquelas bibliotecas gigantes existem. Aquela capa preta que os estudantes que aparecem na escola de bruxo, aparece nos estudantes de Coimbra. Quando eles fazem a matrícula na universidade, eles ganham uma capa. Essa capa não pode ser lavada, não pode ser esquecida, tem que ser usada a todo momento, é como se fosse um escudo. Então, em Coimbra, você vê os alunos da universidade o tempo todo, porque todos eles estão com aquela capa preta. É o símbolo de que ele é um estudante da Universidade de Coimbra, uma das universidades mais tradicionais e antigas de Portugal. E lá, o tamanho da biblioteca que aparece nos filmes são reais. As bibliotecas são aquelas bibliotecas gigantes, né? O prédio é aquele prédio original mesmo. Então, é uma boa visitação, uma boa pesquisa, que você pode fazer uma visita lá pela sua internet e conhecer a Universidade de Coimbra, a Biblioteca de Coimbra, aonde estão as literaturas tradicionais portuguesas, de onde que vem a nossa origem, né? A nossa origem de cultura, a nossa origem de língua, porque quando a gente fala de língua portuguesa, é uma curiosidade, nós estamos falando a língua do Porto. Isso que quer dizer a língua portuguesa. É o galego que era falado na beira do rio, na beira do porto. Então, o galego-português lá da beira do rio é chamado de língua do Porto, a língua galega. E isso é que deu origem à língua portuguesa que nós falamos até hoje. Vem por essa cultura da tradição portuguesa. Então, as universidades têm um grande papel nisso, marca esse momento do Renascimento, do humanismo, marca a quebra da Idade Média, porque agora é conhecimento, é universidade, é pólvora, é imprensa, é o conhecimento que está circulando o mundo, né? As grandes navegações vão chegar até a África, Goa, a Índia. Então, para chegar até a Índia, são aí 200 anos de muita navegação, de muito conhecimento, de muita cultura. E a gente, quando está falando para uma aula de 40 minutos, 50 minutos, você tem que condensar a ideia de que você tem que ir para os livros. Vá para a pesquisa, pegue lá e comece a estudar como que era Portugal em 1200, em 1300, né? A origem, como foi a curiosidade, por exemplo, da conquista da Ilha da Madeira. Então, são mais de 200, 300, 400 anos de muita cultura, de muito movimento, né? De muita riqueza, de muito conhecimento de outras culturas. Imagine o português vendo pela primeira vez os índios, né? Os habitantes da Ilha de Madeira. Eles ficaram assustados e ainda conta a história de que o português levou para desfilar em Lisboa mais de 900 estrangeiros que ele recolheu na Ilha de Madeira e levou para provar para os portugueses que existia uma cultura diferente. Então, muitas situações de admiração de 1200 pela descoberta do mundo vai acontecer na Carta de Caminha. Quando Caminha vai escrever, Pero Vaz de Caminha vai escrever a nossa Carta do Descobrimento. E lá na Carta do Descobrimento ele coloca o quê? Ele se admira do índio. Como é que os nossos indígenas vestiam? Como eles viviam? Eles começam a escrever a Carta do Descobrimento e fala da comida, fala do verde, fala da água. O mesmo procedimento de admiração, cultura, o mesmo procedimento de expansão marítima, de descoberta, de registro, de literatura.
Então, os portugueses, quando chegam aqui, eles já trabalhavam com esse sistema de exploração há quase 400 anos. Né? Português já estava fazendo a viagem ida e volta para as Índias. Então, quando eles pararam no Brasil. Então, quando a gente fala dessa literatura de viagens, essa literatura de navegações, essa literatura de relatórios, para quem tem o interesse, o gosto, o prazer de fazer essas leituras, você pode pegar vários filmes que vão contar e narrar a Cristóvão Colombo, a descoberta da América, ou a passagem do Cabo das Tormentas, né? A ideia do Brasil, como era o Brasil em 1500, né? As outras culturas que também foram implantadas ou apagadas pela invasão portuguesa. Nós temos a língua portuguesa hoje, igual à nossa língua, com a mesma estrutura, sendo falada em Goa. Nossa língua portuguesa, ela é falada em Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé, Príncipe, Tobago. Então, nós temos a nossa língua portuguesa na costa da África, porque todos foram colônia de Portugal, assim como o Brasil. Nossos irmãos linguísticos estão falando, estão produzindo, igual a gente, a literatura, os costumes, a poesia, as narrativas. Então, nós tivemos a mesma influência, vamos dizer, dos conquistadores portugueses. Vamos conhecer um pouco mais, além da imprensa, além da universidade, do conhecimento, da pólvora, né? A ênfase na formação humanística, a tradução e leitura dos gregos. Isso é importante. Por quê? Pense você que, se agora a gente tem a imprensa, se a gente pode traduzir os livros da Grécia Antiga e colocar nas mãos das pessoas em Portugal, então vai ter uma reviravolta neste conhecimento. A tradução das grandes obras filosóficas, dos grandes escritores, dos filósofos portugueses. Né? Nós vamos ter a tradução aí, por exemplo, de Aristóteles, a arte poética, a arte retórica. Né? São livros maravilhosos de falar sobre a escrita, a leitura, a visão de mundo. A arte retórica de Aristóteles é um desses exemplos. Nós vamos ter aí os pensamentos, né? Vamos dizer assim, da formação humanística. Dá licença, deixa eu pegar o pincel que caiu. Então, nós vamos ter aí a leitura, releitura ou conhecimento desta literatura grega de 5.000 anos atrás. Aí como que se fala? Vai ter um renascimento. O homem passa a ter valor, né? O homem passa a ter mais valor. O homem pode. Ele é o poderoso, né? O homem tem a pólvora. Lembrando disso, né? O homem tem a pólvora. Então, esse pensamento de revolução humana, a gente chama de renascimento. Vem um renascimento. Traz de lá o herói, traz de lá do passado grego, por essas traduções desenvolvidas, principalmente propiciadas pela imprensa, aí causa uma revolução. Uma revolução. Se você tiver pergunta, contribuição, manda para a gente. Não deixe passar, porque professor é assim. Fala muito. Explica, vai falando, falando. Então, se você tiver alguma pergunta, quiser que volte a algum assunto, por favor. Então, o Renascimento, ele é caracterizado principalmente pela tradução das obras clássicas do grego para, vamos colocar, o povo português, né? Porque até então o Brasil nem existia, né? O Brasil ainda não era, nós estamos falando de 1300, 1400. Eu coloquei no nosso trabalho algumas imagens. Essas imagens, se você olhar, observe, aqui, por exemplo, é uma parte da pintura
da Capela Sistina, esse desenho, onde tem o dedo do homem e o dedo de Deus, né? Onde tem esse encontro. Esse quadro nem é um quadro, é uma pintura no teto de uma capela, né? Que foi feita por Michelangelo. Isso está aí, foi de 1100, 1300, no período, quando o homem português começa a ter acesso a essa cultura. A Capela Sistina, está na Itália. Aí nós vamos ter a ideia do castelo, do mundo, das pessoas, como é que viviam. Né? Nós temos aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu coloco mais uma imagem para vocês. Eu acho que essa é o suficiente para a gente ver que é a transição da Idade Média para o Renascimento. Vamos ver o que mais nós vamos ter sobre a sociedade portuguesa que vai interferir na nossa cultura. Bem, nós vamos ter aí o teatro, nós vamos ter a música, nós vamos ter a literatura, nós vamos ter a pintura, a arquitetura e toda forma de arte vai ser influenciada e vai ser reproduzida pelos portugueses em todas as suas colônias. E no Brasil não vai ser diferente. A gente não chegou ainda a 1500, nós estamos caminhando para 1500. Então, os interesses também na literatura, neste período, eles também passam por interesses humanos, de faculdades, de ciência, de universidade. Aí entra os temas como jurídico, os temas sobre a ciência, as primeiras publicações, vamos dizer, de trabalhos ou de pensamentos que o homem vai reproduzir, sem aquela influência direta da igreja. Então, tem que lembrar que renascimento, o humanismo, é o homem que domina o conhecimento. Isso é importante. Em resumo, as características de Portugal, né? O antropocentrismo, que eu acho que é importante colocar no quadro. Vamos colocar a palavra antropo, né? Antropo. Isso quer dizer diferente de teocentrismo. O teo é Deus como centro de tudo. E no antropocentrismo, o homem passa a ser o centro de tudo. É preciso se recordar muito disso, porque às vezes essas características elas aparecem em forma de listas de palavras como características. E por uma palavrinha dessa, você perde a sua questão. Muito diferente de teocentrismo, o antropocentrismo valoriza o homem, o conhecimento, a ciência, as letras e artes. E já o teocentrismo só valoriza Deus. É só a religião o papel principal de reger toda a humanidade. Então, é como se de repente invertesse. Teocentrismo, Deus está em cima. E o homem escravo de toda a sua vontade. Quando a gente inverte a situação, o homem passa a ser o regente de todo o processo. Lembrando que isso só vai ser possível por causa das descobertas da ciência, por causa da imprensa, por causa do desenvolvimento das universidades, principalmente se falando em Portugal. Portugal dá um salto gigante. De um país extremamente pequeno, ele passa a ter colônias em toda a costa africana e um poderio riquíssimo. Teve uma época que Portugal chega a ser a 8ª potência do mundo. Isso em dinheiro. Então, é uma coroa extremamente rica e poderosa. Vamos ver um pouco mais de características do teatro português. Que horas nós temos? Eu estou um pouco perdida no horário, mas principais autores, eu acho que a gente já colocou. Gil Vicente vai ser esse grande autor. Está faltando uns 20 minutos, né? Gil Vicente vai ser o grande
o grande representante do teatro português. E, na verdade, ele é considerado o pai do teatro português e é ele que vai abrir e marcar o humanismo português. Gil Vicente. Não esqueça esse nome. E não esqueça a trilogia das barcas. A Barca do Inferno, a Barca do Purgatório e a Barca do Paraíso, do céu. Né? É claro que todo mundo quer ir para o céu, mas ele faz um julgamento maravilhoso. Lição de casa, você tem que assistir o Alto da Compadecida. Os 2 filmes, o 1 e o 2. Eu também vou falar sobre uma outra obra do Gil Vicente. Deixe-me ver aqui uma outra característica, né? Isso aqui são características que a gente já comentou, mas eu vou contar uma outra obra para vocês, um resumo. E esse resumo não quer dizer que você, por favor, tem que fazer a leitura, porque você vai se deliciar com a leitura da Inês, né? A Inês. Eu vou dizer que ele escreve uma peça e essa peça de teatro, ela sempre vai aparecer com o nome de alto. Então, aonde tiver a palavra alto, quer dizer, olha o sinalzinho de igual, uma peça teatral. Isso quer dizer um alto. Assim como o Alto da Compadecida, você tem que assistir. Vai lá, vai assistir hoje um, amanhã você assiste o outro. Você vai rir demais, vai entender um pouquinho do que a gente está falando. Então, ó, Alto da Compadecida é Deus e o diabo disputando a alma de alguém que já morreu. Se você fosse hoje encontrar com Deus e tivesse esse julgamento, você acha que pegaria qual barco? Você ia para o barco do purgatório, o barco do inferno? Então, é mais ou menos essa reflexão. É divertidíssima, vale a pena você assistir. Então, quando está a palavra alto, quer dizer uma peça teatral. Sempre ridicularizando a sociedade e os costumes. É muito divertido. Nós temos também a farsa. Quando aparece a palavra farsa, farsa quer dizer uma comédia também. Ó, quando você pega a palavra farsa, a farsa de Inês Pereira. Então, a farsa de Inês Pereira é uma obra de Gil Vicente, também, que marcou muito esse período. É muito conhecida, costuma cair muito, porque foi uma peça encomendada. Gil Vicente era extremamente inteligente. O trabalho dele é magnífico e reconhecido mundialmente. Então, eles faziam uma encomenda de uma peça. Faça uma peça sobre isso. Faça uma peça sobre esse ditado. E deram para ele um ditado popular latino para que ele escrevesse uma peça de teatro sobre o ditado. E o ditado latino falava sobre, principalmente esse, mais vale um burro que me carregue do que um cavalo que me derrube. Isso é um ditado popular. Quer dizer, comparando beleza, um burro que me carregue do que um cavalo bonito, né, que me derrube. Então, deram para ele esse ditado e pediram que ele escrevesse uma peça de teatro, uma farsa, e ele escreveu. Essa peça se chama A Farsa de Inês Pereira. Conta, né, a peça que a Inês Pereira era pobre, analfabeta, né? Era uma menina pobre, analfabeta, bonitinha e que queria casar. E as fofoqueiras da rua, do pedaço, arrumavam um casamento. São chamadas as casamenteiras. As fofoqueiras, as tias da rua, as vovozinhas, então, ficavam arrumando casamento. E arrumando casamento para Inês e ela não queria casar com ninguém. Aí chegava, você tem que casar com fulano. Não, eu não quero. Eu quero casar com aquele rapaz bonito. Pois bem, a Inês se casa com um homem bonito, a escolha dela. Quando ela se casa, ela tem uma vida muito modificada, lembrando que a gente está falando de 1400,
Então, ela vai ter uma vida muito dura, ela vai ganhar uma surra todos os dias, ela vai apanhar, passar fome, ela vai ficar trancada dentro de casa, não podia olhar nem a janela. O marido bonitão, porém, ele era um candidato à Lei Maria da Penha, porque era muito agressivo. Bem, vem uma das guerras, o rei convoca o marido dela para a guerra e ele vai para a guerra. A Inês não era feliz, né? Ela teve uma vida muito difícil com esse marido. E o marido vai para a guerra. Até que um belo dia chega a notícia de que ele morreu na guerra. E no lugar de chorar, a Inês tem uma crise de riso. Ela fica extremamente feliz que o marido tinha morrido e começa a rir, a rir. É uma comédia, viu, gente? Lembra disso. É uma peça teatral de 1400 de Gil Vicente, A Farsa de Inês Pereira. Então, ela começa a ter uma crise de riso e as viúvas, as fofoqueiras, as tiazinhas, as casamenteiras começam a falar: ei, você não pode ficar rindo assim, né? Fica aquela cena de cemitério, aquela cena de velório, né? Hipócrita. Mas ela tem uma segunda chance. E na segunda chance, ela concorda em aceitar o casamento que as comadres iriam arrumar. Então, ela entra num acordo e aceita o casamento. É engraçado, divertido, porque isso é crítica do tempo, da comunidade, da sociedade, da época, da província de Portugal. Então, era costume que as senhoras idosas arrumassem o casamento das menores e tinham conselhos, reuniam as mulheres idosas, os anciões, para discutir o futuro, né, das crianças. E assim a Inês se recusou a primeira vez, casou com um homem muito bonito, por amor, né, apaixonada pelo homem bonito, mas que ele foi terrivelmente, né, maldoso. Ele batia, deixava ela trancada, amarrava. Então, tem várias situações de castigo doméstico, de briga doméstica. Ela ficou presa até ele morrer na guerra. Então, depois que ela fica viúva, ela aceita se casar com alguma indicação desse conselho das idosas, das anciãs. E assim elas arrumam um casamento para Inês. Era pela característica, como você já pode ter uma ideia, era uma idade avançada, porém era uma pessoa muito rica, era uma pessoa que tinha muita calma, tolerância, tinha muita afetividade com a Inês, então ela aceita esse segundo casamento organizado dessa forma. E assim ela fica feliz e rica. Como se não bastasse, a Inês resolvia passear todas as tardes. Ela se arrumava, ela se enfeitava, saía com seus sapatinhos de seda e não queria pisar na lama para não sujar os sapatinhos de seda. E o seu marido a carregava no colo, assim como aparecem algumas figuras ou desenhos ou situações engraçadas que carrega para não pisar na lama, né? Extremo do romantismo. Mas a Inês era carregada nos braços para não sujar os pezinhos ou o sapatinho, né, de cetim. Mas o que a Inês ia fazer todas as tardes? A Inês ia ter encontros amorosos. Né? Ela saía para trair o marido e o marido a carregava no colo para não sujar os pezinhos. No final da peça é isso que a gente entende. Né? A Inês sai para fazer os seus passeios e nos passeios eram cheios assim de malícias, comentários, e quem a carregava nos braços era o próprio marido. Isso, a farsa de Inês Pereira, é uma crítica à sociedade, à hipocrisia, à organização do casamento, o casamento por interesse, o casamento com as diferentes faixas de idade, o casamento sem sentimentos, sem amor, o casamento, né, forjado. Então, entra aí as fofoqueiras, as figuras, tudo isso aí vai entrar dentro da peça. Sátiras, críticas, denúncias, uma forma de retratar o cotidiano de uma cidade provinciana, né, pequena, de um povo, de um costume.
Então, a farsa de Inês Pereira faz toda essa crítica, esse apanhado à sociedade da época. E não tão diferente da nossa sociedade hoje, não é assim? Mas as críticas de Gil Vicente ficaram registradas sobre o casamento, sobre as duas formas, né, os dois maridos que a Inês teve e sobre a forma dela entender como funcionava, e ela se divertia, pelo que parece, muito. É um livro maravilhoso de se ler, divertido, como eu disse, tem muitas ironias, tem muitas sátiras, muitas críticas, muitos momentos de riso, diversão, traição, né? Tem muita violência doméstica também, porque é narrado todos os castigos que a Inês passava. Ele deixava ela com fome, amarrada, trancada, ela era escravizada, na verdade. Então, tem muitas situações de críticas ao mundo de hoje e naquela época também. O mais importante é que a peça que Gil Vicente escreveu vai ter o mesmo nome ou vai sintetizar a encomenda que fizeram, porque ele faz uma peça com o ditado português latino, aliás, o ditado popular latino que diz assim: mais vale um burro que me carregue do que um cavalo lindo que me derrube. Porque ela tem aí esses dois casamentos, com um homem maravilhoso e lindo, mas que era como se diz, né, um cavalo lindo, mas que não valia nada, como marido. E casou com um asno, um burro, que até a carregava no colo para os encontros, as diversões, sei lá, as tardes líricas campestres. O que a gente entende na leitura, eu pelo menos interpreto de que ela era livre. Quando dava a tarde, ela ia sair com seu sapatinho novo, com seu vestido novo, ia ter encontros com as amigas, com os amantes, ela era livre dessa forma. Eu creio que, se você tiver pergunta, comentário, fale para a gente, né? Compartilhe, o que mais? Curte, compartilhe e comente. Nós temos 4 minutos ainda de aula, é isso? Ainda temos uns 4 minutos, 5? 5 minutos, vamos terminar sobre a importância, principalmente a importância do humanismo, né? As transformações que a gente estava falando que o humanismo vai trazer. Além do desenvolvimento, todo aquele desenvolvimento que a gente conhece da ciência, das guerras, da pólvora, né, da bússola, do domínio dos mares. Esse desenvolvimento ele vai revolucionar a corte portuguesa. E vai ser voltado em benefícios. Benefícios para a humanidade. Porque a gente fala que a bússola, né, o sistema de navegação, os mapas que a gente tem hoje, aqueles mapas de grande navegação dos portugueses, ainda servem de guia, né, de estudo, quando a gente começa a ver o desenvolvimento, a distribuição das terras, né, sei lá, vamos pegar Tratado de Tordesilhas, a linha imaginária do Equador, tudo isso está relacionado com essa grande ciência que começa com as grandes navegações. Né? Os portugueses foram os donos dos mares. Isso é importante. É importante lembrar. E não pense que isso não foi apenas de glórias. Tem, por exemplo, 2 passagens no livro de Lusíadas, que vai ser uma aula específica nossa, possivelmente na aula número 3, no próximo encontro, nós vamos falar sobre o livro de Lusíadas, os Lusíadas. E nós vamos saber algumas críticas ao rei, porque 90% da população portuguesa ela era obrigada a ir para o mar. Então, as mulheres ficavam viúvas, sozinhas, as crianças ficavam órfãos, porque todos os homens tinham que entrar nos navios e ir embora, e ir para o desconhecido, e ir para descobrir terras. E as mulheres e a comunidade ficava revoltada,
No livro de Camões, nós vamos ter uma passagem que fala sobre o velho do Restelo. E o velho do Restelo vai criticar o rei. Por que tanta ambição? Né? O nosso reino já está rico. Você está mandando todos os nossos jovens para a morte. Todos os nossos jovens não vão voltar. É uma viagem sem volta. E as mulheres, as famílias ficam acabadas. Portugal só tem velhos e crianças e algumas mulheres. Então, vai ter aí na passagem dos Camões uma crítica a esse sistema da ambição portuguesa relacionado à expansão ultramarina e às grandes navegações. Por que tanta ambição, meu rei? Está mandando os nossos jovens à morte. Uma viagem às escuras, né? Essas descobertas. Entra num navio e não tem certeza se vai voltar. E, na verdade, não voltavam. Porque, além das doenças tradicionais de uma viagem que demorava 6 meses, 8 meses ou 6 anos, né? 6 anos. Tem viagens que se sai de Portugal até as Índias e volta. Então, existe uma troca em todas as colônias em que paravam para abastecer, trocar escravos, trocar pessoas. Além disso, também tinham as doenças, né? Naquela época, nós vamos ter aí uma das doenças chamada doença do marinheiro. Eu não sei se você sabe, também é costume cair. Tem até uma questão que eu pretendo passar para vocês um dia desse, que trata o nome da doença do marinheiro. É chamado escorbuto. O escorbuto é uma doença do marinheiro porque falta a vitamina C, encontrada no limão, na laranja, no abacaxi, nos cítricos em geral. E se a pessoa fica muito tempo no navio, num barco, numa viagem, ele vai comer peixe, tartaruga, mas não vai ter a vitamina C. E o escorbuto fazia sangrar os dentes, o nariz, os olhos, o cabelo, a pessoa morria, descascava a pele, ficava muito... Então tem várias... O escorbuto é a doença conhecida como a doença do marinheiro pela falta de vitamina C. Então, o velho do Restelo, lá no livro dos Lusíadas, vai criticar essas grandes navegações e a morte de tantos filhos de Portugal que estão morrendo. Portugal está só com mulheres e idosos e algumas crianças. E tudo por causa da ambição do rei de conquistar novas terras. Eu espero que para você tenha sido interessante. A gente se despede por aqui. Até o próximo encontro e manda para a gente a sua pergunta, a sua dúvida. Pode assistir de novo as nossas aulas quanto tempo você precisar. Eu creio que o nosso horário já terminou. Eu me despeço, fique bem, na paz e com Deus. E muito obrigada também à nossa equipe de produção. Obrigada a todos vocês e até breve.